Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, dando continuidade então, né, aos nossos estudos. Esta vai ser uma videoaula um pouco mais rápida do que a anterior, né, porque naquela, né, sobre o Thomas Hobbes eu precisei falar um pouquinho com vocês sobre a ideia geral de justnaturalismo, né, então nós vamos dar continuidade com a perspectiva de um outro autor, né, este, sim, um dos grandes autores, né, chamados por todos como o pai do liberalismo, né, do liberalismo que até hoje, né, nós vivemos, né, a partir das perspectivas liberais, né, temos o liberalismo clássico, né, que nasce com John Locke, temos a social-democracia, né, que é uma perspectiva também dentro de um enquadramento liberal sobre justiça, sobre como a sociedade deve se organizar do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social, né, temos a perspectiva do neoliberalismo, temos os libertários, né, temos o ultraliberalismo, ou seja, todas perspectivas que nascem a partir de um plano específico, de uma filosofia política específica, que é a filosofia liberal, e John Locke é um dos precursores, talvez o grande precursor de toda essa filosofia, né? Como nós vimos, o John Locke, ele se enquadra dentro dessa perspectiva justnaturalista que nós chamamos atenção, né? O John Locke ele tem outras contribuições para toda essa filosofia, talvez é um dos grandes filósofos, né, de toda a modernidade, né? Nós vimos logo no início, quando nós estávamos começando a estudar a filosofia moderna, né, o John Locke como um filósofo que vai se apoiar numa perspectiva experimental, né? Diferentemente do Descartes, que era um racionalista. O John Locke ele vai partir de uma ciência experimental, utilitarista também, né? E ele se enquadra dentro dessa perspectiva justnaturalista aqui, olhando para a filosofia política ou construindo uma filosofia política. Vamos tentar compreender um pouquinho sobre a perspectiva do John Locke, né? Eu coloquei aqui para vocês o mesmo quadro, praticamente com algumas alterações, né, do que nós vimos lá com o Thomas Hobbes, né? O John Locke ele vai partir de uma mesma premissa, né, a premissa de que para nós compreendermos a origem de um Estado, né, do Estado como é, né, nós precisaríamos compreender como teria sido um mundo sem Estado, ou um mundo sem ordem social, ou o chamado estado de natureza, né? Nós vimos da perspectiva do Thomas Hobbes, vamos tentar compreender este estado de natureza dentro da perspectiva do John Locke, né? Contrariamente à perspectiva do Hobbes, que dizia que no estado de natureza nós tínhamos a vida, a liberdade e a igualdade, né? O Locke ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que no estado de natureza tudo que nós temos é a vida. Tudo que nós temos é a vida, né? Ele até diz que nós vivíamos livres, só que imediatamente, né, ele diz que a liberdade que nós tínhamos em um estado de natureza, ou que nós teríamos em um estado de natureza, é uma falsa liberdade, pelo fato de que é impossível gozar desta liberdade e desta igualdade. E o grande que, do ponto de vista dos direitos do direito natural para John Locke, é o surgimento desta palavrinha aqui, ó, a palavrinha propriedade. Ela está riscada aqui, né, como se não tivesse, mas eu vou explicar o porquê. A perspectiva do Locke é o seguinte: a perspectiva é de que antes mesmo de nós, indivíduos, gozarmos da nossa vida, né, nós gozamos daquilo que ele vai chamar de propriedade. Por quê? Porque a minha vida, para Locke, é a minha propriedade, certo? A primeira propriedade que eu tenho é a propriedade da minha própria vida, certo? Então a vida se enquadra dentro da perspectiva de propriedade para John Locke. Uma vez que eu sou dono de mim, eu posso ser dono de outras coisas, certo? E a perspectiva, né, o interesse de Locke pela concepção de propriedade, ela é bastante importante. Vamos lembrar o seguinte:
O John Locke ele era burguês, né? O John Locke ele nasceu em 1632, então já é século XVII, né? Vai falecer no início do século XVIII, né? O John Locke ele era um comerciante, né? Está nascendo dentro dessa perspectiva iluminista, a perspectiva do indivíduo, né? Contrária à perspectiva do absolutismo. O Locke ele é um crítico da visão absolutista, diferentemente do Hobbes, né, que era favorável, né, ao absolutismo. O Locke ele é contrário à perspectiva absolutista, ele é favorável à perspectiva do indivíduo, né, dos burgueses, né, de que o indivíduo ele deve correr atrás das suas coisas, ele deve ser... toda a formação do Locke foi uma formação iluminista, né, de que o indivíduo é capaz e de que o indivíduo deve correr atrás das suas coisas. E fundamental para o indivíduo é a noção de propriedade. Ela é intrínseca ao indivíduo para o Locke, né? Então ele está fazendo uma defesa, né, filosófica aqui da propriedade, dizendo: em um estado de natureza, tudo que eu tenho é a vida. Mas a vida é uma propriedade. A vida é a minha primeira propriedade. E para que eu mantenha a minha vida, né, para que eu faça a manutenção da minha vida, eu preciso comer, eu preciso caçar, eu preciso pescar, né? E para que eu faça essas coisas, eu preciso de ferramentas, eu preciso de terra, ou seja, todo o conjunto de elementos aos quais eu necessito para que eu possa viver vai simplesmente amplificando a noção de propriedade. A primeira propriedade que eu tenho é a propriedade da minha vida, mas para a manutenção da minha vida eu preciso de um lugar para eu morar, um abrigo, eu preciso de ferramentas, ou eu preciso de armas para caçar, ou para o que for, certo? Então, a propriedade é um elemento intrínseco ao indivíduo. Outra coisa que difere do pensamento de Locke para o pensamento de Hobbes é que Hobbes vai dizer que a junção de liberdade, igualdade, mais aquele fato lá do ser humano ser mal por natureza, criaria um estado de guerra. O estado de natureza seria um estado de guerra, certo? E um estado de desordem social. Locke, ele pensa o contrário. Ele pensa o seguinte: em um estado de natureza não existe desordem social, mas existe um grande risco de desordem social. Um grande risco de desordem social. Ele vai dizer que este risco da desordem social não se dá pelo fato do ser humano ser mau por natureza, até porque Locke ele discorda de que o ser humano seja mau por natureza. Ele não diz que o ser humano seja bom, certo? Então, se cai numa prova e perguntando, o Locke falava que o homem era bom por natureza, Locke não diz que o homem é bom por natureza, mas o Locke também não diz que o ser humano é mau por natureza, né? Seria mais ou menos neutro. O ser humano é neutro, certo? O ser humano está ali vivendo a vida dele, ele está vivendo a vida dele, certo? E para que ele viva a vida dele, certo? Ele vai defender essa vida dele a todo custo, se necessário for, certo? Agora, vamos lembrar, a vida é a propriedade. Então, para a defesa da vida, o indivíduo ele tem que defender a sua propriedade a todo custo. Como nós estamos vivendo em um estado de natureza onde não existe lei, existe um grande risco de desordem social. Por quê? Veja bem, uma vez que eu preciso defender a minha vida, uma vez que eu preciso defender a minha propriedade, e uma vez que não existe nada exterior, externo, que me garanta a minha vida, que me garanta a minha propriedade, então, né, isso para todos os indivíduos, então corre-se um grande risco de desordem social. É bem provável, né, que haja sim uma guerra entre os indivíduos, mas não porque ele é mau por natureza ou porque a liberdade seria uma coisa ruim. A liberdade vai aparecer em Locke como uma necessidade também. Veja, para que o indivíduo possa gozar da sua propriedade, gozar da sua própria vida, é necessário que o ser humano seja livre. A liberdade, para Locke, é uma coisa boa. Mas veja bem, por que está arriscadinho aqui então no estado da natureza? Porque o risco de desordem social é o inverso, né, do que Hobbes colocava. O risco de desordem social faz com que o indivíduo ele não consiga gozar plenamente da sua liberdade, da sua igualdade, da sua propriedade. Então, existe tudo isso no estado da natureza.
Existe a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, só que tudo isso daqui existe de forma quase que meramente informal ou meramente estética, né? Não é formal não, meramente estética, porque nós não conseguimos gozar o tempo todo. Veja, eu sou uma pessoa livre, mas eu estou o tempo todo preocupado se alguém vai tentar me prender, se alguém vai tentar me escravizar, se alguém vai tentar, né, me roubar. Eu tenho a propriedade, né, a propriedade da minha casa, do lugar onde eu moro, das minhas armas, das minhas ferramentas, mas o tempo todo alguém pode me roubar, alguém pode me tirar aquilo ali. Né? Eu tenho a vida, mas que vida é essa onde eu tenho que ficar olhando para os lados o tempo todo? Alguém pode, né? O homem não é mau por natureza, mas pode ser que aconteça de maldades, né? Então ele está sendo um pouco realista aqui, o Locke. Ele não vai partir de um princípio específico de bondade, por exemplo. Então veja, existe um grande risco de desordem e esse risco deixa todos os seres humanos apreensivos uns com os outros, certo? Então, esta apreensão, este sentimento de insegurança, este sentimento de que a propriedade pode ser corrompida a qualquer momento, de que a liberdade pode ser corrompida a qualquer momento, faz com que os indivíduos sintam a necessidade de constituição de um Estado. Gente, por favor, risquem a palavra aqui, ó, absoluto. Certo? O Locke ele é contrário à ideia de Estado absoluto. O Locke vai dizer o seguinte, que o grande contrato social ele faz a passagem do estado de natureza para o Estado propriamente dito. Certo? Obviamente que, né, estaríamos vivendo na época de Locke sob um Estado absoluto, que ele vai criticar. Ele vai dizer, né, o que legitima o Estado não é um poder único na mão de uma única pessoa que é um soberano. Ele vai ser contrário a Hobbes. Ele vai ler Hobbes e vai dizer, discordo do Hobbes. Né? Ele vai dizer que o contrato social, que é o que legitima o Estado, ele simplesmente é uma necessidade dos indivíduos para que nós vivamos num lugar onde haja uma ordem social, mas esta ordem social deve garantir aos indivíduos a vida, porque a vida é um direito natural, deve garantir também a liberdade, porque a liberdade é um direito natural. Veja, o ser humano, ele aceitou fazer parte desse contrato, ele aceitou este pacto, né, para que ele pudesse ter liberdade. Então não faz sentido um Estado que reprima o indivíduo. Vamos lembrar, né? Locke ele é contrário à ideia de Estado absoluto. Locke ele é um burguês. Locke ele está sendo favorável ao indivíduo, a perspectiva do indivíduo contrária à perspectiva de um Estado absoluto. Ele está defendendo essa perspectiva, a perspectiva dos direitos individuais, da liberdade individual. Então ele vai dizer, veja, o que constitui o Estado não é um direito divino. Isso ficou na Idade Média. O que constitui o Estado é um pacto social celebrado pelos indivíduos, certo? E esses indivíduos fazem esse contrato social, né, porque eles querem algo em troca. Eles estão abdicando de algumas coisas, né, e eles querem algo em troca. O que eles querem em troca? Eles querem poder gozar a vida. Eles querem poder ter liberdade. Eles querem poder gozar de sua propriedade. E o Locke vai falar da igualdade também, só que é de uma igualdade de um ponto de vista formal. Daqui a pouquinho, vou guardar aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o conceito de igualdade em Locke. Guarda aí. Agora veja bem, o que o ser humano está abdicando aqui então para poder ter essas coisas, né? Aqui, essa abdicação que o ser humano está fazendo, para nós entendermos essa abdicação, nós vamos entender o que seria para Locke o reino da lei, o legislativo. Veja bem, ele vai dizer o seguinte. Aliás, antes de entender Locke, vamos voltar em Hobbes. Hobbes diz que para que o soberano garanta ao indivíduo a vida, seria necessário que o ser humano abdicasse de sua liberdade. Por quê? Porque para que o soberano garantisse a vida, ele precisaria instituir a lei. E a lei podaria a liberdade. Então veja bem, em Hobbes, né, é uma soma zero. Se existe lei, não existe liberdade. Então o ser humano estaria abdicando da liberdade para poder ter direito à vida. Isso justificaria o Estado absoluto. Em Locke é o contrário. Em Locke, o indivíduo somente será livre quando houver lei. Então veja, a lei
garante a existência da liberdade para Locke. É diferente de Hobbes. Para Hobbes, se existe lei, não existe liberdade. Para Locke, só existe liberdade se tiver lei. Sabe quando você estava na escola, né? Quando você era criança, estava na escola e a professora falava assim, olha, o seu direito acaba quando começa o direito do outro. Essa é uma perspectiva de Locke. A perspectiva diz o seguinte, olha, eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser e o Estado tem que me garantir. Como que o Estado me garante isso? Através da lei, que diz para mim tudo o que eu posso fazer, mas que diz para mim que a única coisa que eu não posso fazer é impedir o meu coleguinha de fazer tudo o que ele quiser. Então veja, a lei ela não impede a liberdade, pelo contrário, ela garante que você seja livre. Aqui no estado de natureza eu não podia fazer nada, embora parecesse que eu fosse livre, justamente esse sentimento de liberdade perpétua fazia com que eu não conseguisse gozar da liberdade. Porque eu não sei o que o outro pode fazer. O outro pode invadir a minha liberdade e eu posso invadir a liberdade do outro a qualquer momento. Existe esse risco de desordem. Aqui, na Constituição de um Estado, a lei ela é clara sobre as coisas, né? Então eu posso ter iniciativa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, desde que as coisas que eu esteja fazendo diga respeito à minha pessoa. Então veja, eu posso ter a religião que eu quiser. Ninguém pode dizer para mim qual religião eu tenho que ter. É importante essa perspectiva em Locke da religião, né, porque Locke é inglês e ele está falando ali sobre as liberdades religiosas. Né? É uma das perspectivas do liberalismo, a liberdade, a tolerância religiosa. Né? Então, contra o Papa, por exemplo, contra o clero, né, contra o catolicismo forçado ou contra qualquer religião forçada, o indivíduo, se a minha religião diz respeito a mim, então ninguém pode dizer qual religião eu tenho que ter. Veja, a lei garante que ninguém possa invadir o meu espaço. Da mesma forma que eu não poderei invadir o seu espaço. Então veja, você pode ter a religião que você quiser. Quem sou eu para dizer qual religião você tem que seguir? Você é livre. A lei garante que você seja livre. E se eu tentar impedir você de gozar da sua liberdade, a lei irá me punir. Então estes seriam os limites da lei. Ainda hoje, né, na forma como nós organizamos as nossas leis, nós partimos da perspectiva de que tudo posso, a não ser que haja uma lei que me proíba. Né? Então, você pensa o seguinte, eu quero fazer tal coisa. Então você pensa, existe alguma lei que proíbe? Não, não existe. Então significa que eu posso fazer qualquer coisa. Lá em Hobbes seria diferente. Seria o seguinte, eu não posso fazer nada, a menos que o soberano edite uma lei que diga que eu possa fazer qualquer coisa. Então, no estado absoluto de Hobbes, parte do pressuposto de que eu não posso nada, só posso o que a lei me permite. Aqui em Locke é o inverso. Parte do pressuposto de que eu posso tudo. Eu só não posso aquilo que a lei me proíbe. E a lei tem que ser restritiva aos indivíduos. Ou seja, a única coisa que eu não posso fazer é impedir o outro indivíduo, impedir os outros indivíduos de fazerem aquilo que eles quiserem fazer. Então, por isso que o reino da lei geraria liberdade em Locke. Tá certo? E principalmente o que diz respeito à propriedade, né? Eu tenho que ser livre para gerir a minha propriedade da forma como eu quiser. Daqui a pouquinho eu vou falar de igualdade, ainda não. Então veja bem, o contrato social, a perspectiva do contrato social em Locke, então, diz respeito a esse reino das leis. Os indivíduos fazem um contrato social, a ideia de contrato que eu falei com vocês, né? Ou seja, lá está estipuladas as obrigações e as benesses, né? Os ônus e os bônus dos indivíduos. Né? Então, o que eu posso e o que eu não posso. Então, isso geraria uma ordem social. Acabaria com aquele risco de desordem que existe. Veja, eu posso viver minha vida, eu tenho a liberdade de conduzir a minha vida do jeito que eu quiser, eu tenho liberdade de conduzir a minha propriedade do jeito que eu quiser, e se qualquer pessoa tentar ameaçar isso, veja, existe a lei que me protege desse indivíduo. Eu não posso ameaçar ninguém que queira viver a vida, que queira ser livre, gozar da sua propriedade de forma nenhuma, porque a lei garantiria aquele direito àquele indivíduo e colocaria este limite à minha liberdade. Entendeu? Então a ideia de liberdade em Locke não é uma liberdade absoluta, uma liberdade plena, né? Mas é a maior liberdade possível. É necessário que haja, né, alguma coisinha específica que impeça
que me impeça, né, de fazer alguma coisa, mas essa única coisa que eu não posso fazer é atrapalhar a liberdade do outro. Então veja bem, aqui nasce uma ideia de estado mínimo em Locke, certo? Veja, Locke não é contrário à ideia de estado. Ele não é anarquista, certo? Ele acha que o estado ele é importante. Só que o estado tem que ter um poder mínimo sobre os indivíduos. Já Hobbes, que nós vimos lá atrás, ele parte da ideia de estado absoluto. Não é estado máximo, é estado absoluto, porque uma única pessoa é o próprio estado. Tem até a frase, né, do rei Luís XIV, salvo engano, da França, que diz, né, l'état c'est moi, né, o estado sou eu, o indivíduo é o próprio estado, né, um homem é o próprio estado e os demais indivíduos estão completamente submissos àquele estado. O estado é absoluto, o poder do estado sobre tudo é absoluto. Em Locke, é necessário Estado? É. Para que haja ordem social, para que minimize o risco de desordem social, para que haja, né, a possibilidade da própria liberdade, a possibilidade da própria propriedade, é necessário que haja um Estado. Só que esse Estado tem que ser mínimo, né? Ele tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Ele tem que interferir apenas para garantir que os indivíduos sejam livres para fazerem o que eles quiserem. Inclusive, ele vai dizer o seguinte: neste contrato social, há uma obrigação do Estado. O Estado tem que garantir que os indivíduos vivam em liberdade e possam gozar da sua propriedade. Se o Estado não garantir isso, é aquela coisa da quebra do contrato, né? Se você não cumpriu com a sua parte do contrato, Locke vai dizer que é justo a insurreição. Eu posso me rebelar contra o próprio Estado, né? Por quê? Porque se o Estado não me garante isso, então qual é o benefício do Estado se eu estou voltando a ter risco de desordem social? Né? Então ele vai dizer, o Estado tem que cumprir a obrigação. Para que o Estado não cumpra, não tome, né, não corra o risco de uma desordem social, o Estado tem que cumprir aquela obrigação dele. O que eu ia falar com vocês sobre o conceito de igualdade em Locke é porque ele é um pouquinho complexo. Porque o Locke ele vai falar de igualdade, mas ele vai falar apenas de uma igualdade formal. Ele vai dizer o seguinte, que a igualdade é um direito natural dos indivíduos, mas uma igualdade formal. Por que igualdade formal? Porque ele vai dizer que o próprio direito à propriedade gera desigualdade social, né? Então vai haver ricos e vai haver pobres. E principalmente, né, existe uma contradição grande em Locke. Locke ele fala sobre a liberdade dos indivíduos, só que Locke ele era um escravagista, né? Ele, inclusive, no livro, né, dos 2 tratados sobre o governo civil, ele vai falar sobre o fato de que no estado de guerra, por exemplo, numa guerra, por exemplo, né, onde existe o domínio de um sobre o outro, né, o indivíduo, uma vez que ele quer preservar a sua vida, ele troca, né, viver, né, e não ser morto, e em troca disso ser escravo, se submeter à escravidão. E outra ideia que é importante também em Locke é o seguinte, nós veremos isso quando estivermos falando um pouquinho sobre antropologia, né? A igualdade para Locke e liberdade é para homens brancos ricos, certo? Negros, indígenas, não entra na categoria de cidadão para Locke, não é visto nesta categoria, né? Então, são vistos como seres humanos inferiores, né? Há uma negação da humanidade desses indivíduos, e isso vai ser bastante importante para toda a constituição do liberalismo como um todo, inclusive as influências do pensamento de Locke na Revolução Norte-Americana, né? Na Carolina do Norte, na Constituição da Carolina do Norte, ou Carolina do Sul, salvo engano, né, sobre o processo de expropriação da África que vai acontecer no século XIX, né, todos baseados nessa perspectiva liberal, certo? Um liberalismo que parte de um racismo científico, né, de que existe uma desigualdade natural entre os indivíduos, existe uma igualdade entre os semelhantes, certo? Só que existe outras pessoas que não se enquadram na categoria de pessoas, na categoria de gente. Né? Então a igualdade ela se dá dentro de um ponto de vista formal, do ponto de vista seguinte, olha, existe a lei e todo mundo tem que obedecer a essa lei. É obrigação de todo mundo obedecer a essa lei, certo? E a lei irá punir a todos igualmente. Só que este igualmente, né, é aquela coisa, se eu tenho mais posses
e o Estado tem que proteger as minhas posses e você não tem posse nenhuma, então o Estado não tem que proteger suas posses. Então o Estado acaba servindo mais a mim do que a você. Então a perspectiva contraditória em John Locke, o conceito de igualdade em Locke. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido esta matéria. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? E se eu fosse vocês, eu faria uma pausa agora, certo? Para poder compreender os pontos específicos em Hobbes, os pontos específicos em Locke, para não gerar confusão entre esses dois autores, tá certo? Façam as anotações de vocês, revejam o vídeo, façam as leituras que eu estou deixando lá no Classroom, certo? Releve aí, coloque aí as dúvidas específicas em alto relevo para a gente poder debater nos nossos encontros remotos, tá certo? Espero que a aula tenha sido proveitosa, bons estudos e até mais.